Vocês devem estar acompanhando nas últimas semanas que cresceram muitas operações nos Estados Unidos contra a presença de imigrantes no país. Tudo isso vem no mesmo caminho da retórica que o governo do Donald Trump adotou de expulsar a grande maioria dessas populações do território estadunidense. E isso acabou elevando muito o discurso xenofóbico e também levantando muito questões de debate sobre essa legalidade, né? Sobre a legalidade dessas ações. E isso começou a aparecer em vários casos diferentes. A gente viu o governo Donald Trump expedindo uma proibição para novas matrículas de estudantes estrangeiros em Harvard. A gente está vendo o processo de deportação arbitrário, sem provas, de muitas pessoas nos Estados Unidos. E agora, em Los Angeles, está acontecendo uma manifestação, vários atos contra essas movimentações por parte do governo de Donald Trump. Então, vamos ver aí vamos entender o que está acontecendo. Eu vou puxar aqui uma foto, algumas imagens que estão retratando aí esse processo. Vamos lá. Então, olha só, já faz algumas horas em que o governo da Califórnia está passando por uma crise sinistra relacionada a essa movimentação dos imigrantes contra as políticas anti-imigração feitas pelo governo de Donald Trump. Então, aqui a gente consegue ver várias imagens, né, de pessoas sendo contra o ICE. Esse aqui é de 92, né? É outro movimento, é outro contexto. Mas a gente consegue ver que o pau está torando em Los Angeles. O pau está torando na região ali da Califórnia. Bom, por que isso está acontecendo, né? Isso está acontecendo porque entre os dias 6 e 7 de junho, agentes de um setor governamental chamado ICE, né, que significa Immigration and Customs Enforcement, que é basicamente a força responsável por fazer operações para averiguar a imigração ilegal no país, começaram a realizar operações em lojas em Los Angeles, como a Home Depot, a Fashion District e outros lugares que você tem a presença muito grande desses imigrantes. E nessas operações, no dia 6 e 7 de junho, o governo da Califórnia fez 45 detenções. E aí, conforme essas detenções foram acontecendo, muitas delas ilegais, muitas delas arbitrárias, etc, etc, a população de Los Angeles, na Califórnia, começou a se revoltar contra isso e realizar protestos em alguns lugares, como Westlake, Fashion District, no bairro de Paramount, e essa ICE, né, o Immigration and Customs Enforcement, usou gás lacrimogênio, bomba de efeito moral, confronto físico e está tentando reprimir com muita violência esses protestos. Esses protestos eles estão sendo utilizados como uma plataforma para que o governo, tanto da Califórnia quanto o governo Trump, amplie a sua dominação sobre a região. Então, essa situação ela já está caminhando para um grau, né, de crise cada vez maior, e essa escalada teve um passo importante no final de semana. Isso porque o governo do Trump, o presidente Trump, autorizou o uso da Guarda Nacional, que é tipo uma parte do Exército Federal dos Estados Unidos, sem a solicitação estadual, sem a solicitação local. Ele vai chamar a Guarda Nacional pelo Decreto 10, que é um decreto que também viabiliza o apoio de fuzileiros navais para a região, caso seja necessário. Então, esses protestos eles estão sendo datados, estão sendo ali registrados como movimentos de insurreição contra a lei e a soberania, tá? Então, isso tudo está acontecendo nesse momento em que os Estados Unidos estão ampliando não só a sua retórica, mas também as suas ações políticas ligadas a esse nacionalismo. Então, acho que esse é um ponto muito importante para a gente poder verificar que, nos últimos tempos, os Estados Unidos, pela presença de Donald Trump, têm realizado movimentos para poder criminalizar a presença imigrante e, ao mesmo tempo, em que tem fortalecido o discurso chauvinista e o discurso nacionalista dos Estados Unidos. Então, o que está acontecendo lá agora é um processo de reabilitação do capitalismo sob esse molde nacionalista, sob esse molde chauvinista, e que está começando a afetar principalmente a comunidade de imigrantes, que é muito numerosa, não só em Los Angeles, mas em outras partes do país, Estados Unidos,
e que está causando todo esse problema, que está causando todos esses conflitos. Então a tendência para o próximo período é isso também piorar, já que, conforme esses confrontos vão se empilhando um em cima do outro e a população de imigrantes nos Estados Unidos é muito grande, a tendência é que esses conflitos se desenvolvam, evoluam e essa situação de violência passe por uma nova fase. O governador da Califórnia e a prefeita de Los Angeles condenaram a ação federal justamente porque ela foi realizada sem nenhum tipo de diálogo com as autoridades locais. Então a tendência é que quanto mais esse conflito for evoluindo, né, e essas tensões vão também aumentando, mais a violência local vai também crescer. Então agora já tem várias organizações que estão fazendo aí uma movimentação para poder impedir, para poder pelo menos destituir a Guarda Nacional desse papel e garantir que a situação seja estabilizada. E tudo isso vem também num cenário em que Los Angeles, a Califórnia, de uma maneira geral, sempre foram estados muito problemáticos nesse sentido de controle do governo dos Estados Unidos. A gente viu até a imagem ali, né, quando eu estava mostrando para vocês dos protestos que aconteceram em 1992, porque os riots, né, essas movimentações, elas acontecem há muito tempo nesse local. As tensões raciais geradas por esses movimentos, geradas pela atuação do governo e por essa, enfim, né, por essa carestia generalizada, elas são muito frequentes nesses espaços. Então a gente está vendo agora, nesse exato momento que está acontecendo em Los Angeles, como mais uma manifestação desse processo. Só que dessa vez com o governo do Trump jogando mais cartas, utilizando mais forças para poder reprimir com mais violência toda essa população. Esse provavelmente não vai ser o único evento dessa natureza. A gente vai ver o desenvolvimento de outros movimentos, de outros protestos nesse sentido no futuro bem próximo, a gente já viu isso inclusive, mas o caso de Los Angeles é um caso que particularmente é bastante simbólico, porque ele demonstra toda a utilização dessa retórica anti-imigração e também da aplicação de políticas anti-imigração pelo governo Donald Trump, que vai se utilizar da força policial federal e estadual para poder inibir a movimentação desses protestos. E eu acho que esse também é um ponto muito importante, porque além de toda a crise relacionada à questão da moradia, à questão dos empregos, à questão das condições de vida dos trabalhadores imigrantes na Califórnia, eu acho que também é um sinal importante para a gente poder observar que a política interna dos Estados Unidos está passando por um momento de bastante fragilidade e de bastante conflito por conta desses antagonismos que agora se revelam de maneira mais aberta, de maneira menos velada, pelo governo do Donald Trump. Então, o objetivo qual que é? É você promover uma criminalização cada vez maior dessas comunidades imigrantes, você inflamar a retórica nacionalista, inflamar a retórica chauvinista, para que a opinião pública seja favorável a esse tipo de operação e assim garanta a continuidade da aplicação política do discurso do Donald Trump e do seu projeto de capitalismo nacionalista, que ganhou aí novos contornos, né? E eu acho que o principal contorno que a gente também poderia citar brevemente em relação a isso foi justamente a ruptura entre o Trump e o Elon Musk. O Elon Musk, aí, que foi um grande apoiador do Trump desde o início da campanha, desde sempre e tal, retirou o seu apoio ao governo justamente porque o Trump passou a revisar a política de contingenciamento e de corte de gastos no orçamento federal, algo que é muito importante para diversas frações da burguesia estadunidense e que a gente também tem aqui no Brasil como referência. Então, a partir do momento que o Trump está fazendo essa movimentação de tentativa de reindustrialização, de isenções fiscais para as empresas se instalarem nos Estados Unidos, etc, 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 tudo isso acabou colocando um contraponto à narrativa hegemônica que se construiu nos Estados Unidos, que é a favor desses planos econômicos interligados com a globalização, que aí prevêem austeridade, corte de gastos, etc, etc, etc. Então, para mim, para a gente poder se encaminhando aqui essa análise muito breve, muito rápida para o final, é a gente entender que o que está acontecendo agora em Los Angeles é mais um elemento, é mais um ponto desse processo de fortalecimento do chauvinismo nos Estados Unidos, do nacionalismo nos Estados Unidos, e que vai atuar principalmente contra a comunidade imigrante e que vai colocar no Estados Unidos, um papel de reaquecedor e de
rearticulação da própria economia doméstica, contrariando, portanto, a hegemonia liberal que se constituiu no último período, nos últimos 30 anos, que é a hegemonia baseada na austeridade no programa neoliberal. Agora, aqui é muito importante a gente ficar atento, porque a tendência desse conflito é ele ser intensificado, é ele ser ampliado. Então, se essas cenas da Batalha de Los Angeles, né, ou mesmo desses protestos em Los Angeles, são chocantes e assustadores, eu acho que essa é a primeira leva de uma série de processos que ainda vão acontecer e que estão mostrando que a coesão interna dos Estados Unidos, que esse cimento ideológico, político, que conseguiu construir essa imagem de país, está se solapando cada vez mais, certo? Então, agora a gente vai ver provavelmente o crescimento desses atos, o crescimento dessas movimentações e o crescimento também da repressão por parte do governo dos Estados Unidos. Então, é isso, gente. Depois eu quero saber o que vocês estão achando, se vocês estão acompanhando esse processo, e vocês comentam aqui embaixo com as impressões de vocês sobre o futuro desse país e o futuro também dessas movimentações que estão sendo realizadas aqui. Certo? É isso. Valeu. Até a próxima. Tchau.